You have offended my family, and you have offended the Shaolin Temple. Lee Jun-fan, mundialmente conhecido como Bruce Lee, nasceu em 27 de novembro de 1940 e acredite se quiser, nascido na Califórnia, precisamente em São Francisco, no Chinese Hospital, ou seja, ele era americano de nascimento. Filho de Lee Roy Chuen, um cantor e ator de ópera de Hong Kong e de Grace Ho. Foi um artista marcial, ator, diretor de cinema, produtor cinematográfico, roteirista, instrutor de artes marciais, filósofo e autor sino-americano. Um grande ícone cultural e uma lenda das artes marciais. Sua vida extraordinária começou em São Francisco, Estados Unidos, onde seus pais, imigrantes chineses, o criaram. Desde jovem, Lee mostrou interesse pelas artes marciais, iniciando seu treinamento em Kung Fu aos 13 anos. Ao longo dos anos, Bruce Lee desenvolveu uma abordagem única para as artes marciais, combinando elementos do Wing Chun, boxe e filosofias pessoais. Assim sendo, foi o fundador do Jeet Kune Do, uma filosofia híbrida de artes marciais derivada de diferentes disciplinas de combate, que, muitas vezes, é creditada por pavimentar o caminho para as artes marciais mistas, ou como é conhecida em inglês, o MMA. E por falar em artes marciais, Lee era mestre em Kung Fu, artes marciais chinesas, boxe, Jeet Kune Do, Wing Chun, Taekwondo, briga de rua, Hapkido e esgrima. Sua abordagem revolucionária enfatizava a eficiência, a simplicidade e a adaptabilidade, contrastando com as formas mais tradicionais. Essa filosofia culminou na criação do Jeet Kune Do, um sistema de combate que refletia a personalidade inovadora de Lee. Mas nem tudo foram flores no início de sua carreira de artista marcial. Quando jovem, se envolveu em várias brigas e confusões. Seus pais então decidiram que o garoto precisava de treinamento. Foi então que seu amigo, Winnie Chemung, o apresentou a Ip Man, porém no primeiro momento, Lee foi rejeitado, pelo fato de naquela época, os chineses não aceitavam alunos estrangeiros, lembrando que Bruce nasceu na América e sua mãe ter um parentesco alemão. Mas Chemung insistiu e Lee foi aceito na escola, onde começou seu treinamento de Wing Chun com Ip Man. Outras dificuldades surgiram na academia em que treinava. Por exemplo, a maioria dos outros alunos de Ip se recusavam a treinar com Lee, porque souberam de sua ascendência mista. Naquela época os chineses eram contra o ensino de suas técnicas de artes marciais a pessoas não asiáticas. Lee era um aluno aplicado, e foi treinado pessoalmente por Ip Man. Lee possuía um talento nato e um amor incondicional pelo Wing Chun. Esse talento fez vencer o torneio interescolar de boxe de Hong Kong em 1958. Porém as brigas de ruas que ele arranjava eram constantes até o final de sua adolescência. Lee deu um sacode violento em um aluno de uma escola rival, que culminou em uma queixa na polícia local, o que fez que sua mãe assinasse um documento de responsabilidades totais sobre os atos do garoto. Como ele não ia bem na faculdade e não podia mais se envolver em confusão, sua mãe e seu pai sugeriram que ele fosse para os Estados Unidos, já que ele possuía cidadania americana. Em 1959 foi morar na Califórnia, com sua irmã, Agnes Lee. Mais tarde mudou-se para Seattle para continuar com seus estudos no ensino médio. Em 1960, Lee concluiu seu ensino médio e também começou a transmitir seus primeiros ensinamentos a outras pessoas, o que ele chamou de Junfan Kung Fu, ou literalmente Kung Fu de Bruce Lee, o que era na verdade sua abordagem ao Wing Chun. Em 61, Lee matriculou-se na Universidade de Washington e lá estudou arte dramática, filosofia e psicologia. Só que em 1964 abandonou a faculdade e mudou-se para Oakland. Lá fundou junto com um amigo, James Lee, um segundo estúdio de artes marciais. James Lee também foi responsável por apresentar Bruce a Ed Parker, um artista marcial americano.
A convite de Parker, Lee apareceu no Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach de 1964 e realizou repetições de flexões de 2 dedos, usando o polegar e o indicador de uma mão e com os pés separados aproximadamente na largura dos ombros. Alguém aí já viu aquele vídeo do soco de 1 polegada? Pois é, Lee apresentou esse soco no mesmo evento. Em 1964, Lee conheceu o mestre de Taekwondo Jong-Gu Ri. Os dois desenvolveram uma grande amizade. Um relacionamento do qual se beneficiaram como artistas marciais. Ri ensinou a Lee o chute lateral em detalhes, e Lee ensinou a Ri o soco não telegráfico. Ri também aprendeu o soco acupunte com Bruce Lee. Esse soco foi incorporado ao Taekwondo americano. O acupunte é um soco extremamente rápido e muito difícil de bloquear, baseado no tempo de reação humana. A ideia é terminar a execução do soco antes que o oponente possa completar a comunicação cérebro-pulso. Lee já era bastante conhecido mais décadas de 60. Porém vieram as tretas e acusações. Em 1964 Lee teve uma disputa particular com um aluno da academia Ma Kin Fung. O aluno era Wong Jack Man, conhecido por seu extremo domínio em Xing Quan, Shaolin do Norte e Tai Chi. De acordo com Lee, a comunidade chinesa o proibiu de ensinar não chineses. Quando ele se recusou a obedecer, ele foi desafiado para uma partida de combate com Wong. O acordo era que se Lee perdesse, ele teria que fechar sua escola. Enquanto se ganhasse, ele estaria livre para ensinar os brancos, ou qualquer outra pessoa. Já a comunidade chinesa nega essa versão de Lee, dizendo que não discriminava nenhum branco ou não asiático. E mais ainda, o próprio Wong negou tudo isso. Segundo ele, insistiu em lutar contra Bruce, depois que este se gabou em uma de suas apresentações em um teatro de Chinatown, dizendo que poderia vencer qualquer um em São Francisco. Além de que o próprio Wong não discriminou os brancos ou outros não chineses. Comecem! The Green Hornet. Sua carreira na TV começou no papel de Kato, na série Besouro Verde que durou 26 episódios de 1966 a 1967. Essa série foi a primeira produção americana a apresentar um estilo de luta asiático. Em 1967 Lee criou o Instituto Jun Fan Kung Fu e também criou o estilo Jeet Kune Do, alegando que mesmo usando todo o seu potencial no estilo Wing Chun na luta contra Wong, esse estilo, o Wing Chun não é eficaz em uma briga de rua. Foi então que ele decidiu desenvolver um sistema com ênfase em praticidade, flexibilidade, velocidade e eficiência. Ele começou a usar diferentes métodos de treinamento, como musculação para força, corrida para resistência, alongamento para flexibilidade e muitos outros que ele constantemente adaptava, incluindo esgrima e técnicas básicas de boxe. Influenciado pelo campeão de boxe peso pesado Muhammad Ali, cujo jogo de pernas foi estudado e incorporado ao seu próprio estilo. A verdade é que Bruce não estava satisfeito com seus papéis coadjuvantes em produções americanas, então decidiu retornar a Hong Kong. Sem saber que Besouro Verde tinha sido exibido com sucesso em Hong Kong e era extraoficialmente referido como Show do Kato, ele ficou surpreso ao ser reconhecido como a estrela do show. You all right, Nikki? Yes, he's got Mike. Em 1971, Lee apareceu em 4 episódios da série de televisão Long Street. Mas foi em Hong Kong que Bruce Lee ganhou sua fama internacional. Seu primeiro papel como astro principal foi no filme Dragão Chinês de 1971. Esse filme foi um enorme sucesso na Ásia, o que alavancou seu estrelato em todo o mundo. Em 1972, estreou no filme A Fúria do Dragão, que foi um recorde de bilheteria mais absurdo do que o filme anterior. Depois desses 2 filmes, Bruce Lee formou sua própria empresa de filmes, a Concorde Productions. Já em seu terceiro filme, O Voo do Dragão,
de 1972, ele recebeu o controle total da produção do filme como roteirista, diretor, estrela e coreógrafo das cenas de luta. Uma curiosidade, lembram da apresentação de 1964 em Long Beach que eu comentei nesse vídeo? Foi nesse evento que Bruce conheceu um carinha aí, um tal de Chuck Noia. Lee apresentou Norris aos cinéfilos no filme O Voo do Dragão como seu oponente. O confronto desses dois foi caracterizado como uma das melhores cenas de luta de artes marciais e da história do cinema. Em 1972, começaram as filmagens de O Jogo da Morte, mas Bruce teve que interromper a produção porque a Warner Bros. Ofereceu a oportunidade de trabalhar no filme Operação Dragão. As filmagens do longa começaram em Hong Kong em fevereiro de 1973 e foram concluídas em abril de 1973. Porém, Bruce não terminou suas gravações em O Jogo da Morte, porque 6 dias antes do lançamento de Operação Dragão, em 26 de julho de 1973, Bruce Lee morreu. Nem é preciso dizer que Operação Dragão foi um recorde absoluto de bilheteria no ano de 1973, arrecadando 350 milhões de dólares em todo o mundo e gerando uma pequena moda de Kung Fu, inclusive. Foi na moda do filme que surgiu a música Kung Fu Fighting. Everybody was Kung Fu fighting. Bruce Lee, quando criança, fez muitos filmes, mas só alcançou sucesso a partir da década de 1970 com grandes filmes de ação que o tornaram uma lenda das artes marciais. Lee era uma lenda, considerado por comentaristas e críticos, pela mídia e por outros artistas marciais o mais influente artista marcial de todos os tempos e um ícone da cultura pop do século XX, que fez a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Ele é acreditado por ter ajudado a mudar a maneira como os asiáticos eram apresentados nos filmes americanos. Ele foi apresentado à indústria cinematográfica por seu pai e apareceu em vários filmes como ator infantil. Lee mudou-se para os Estados Unidos aos 18 anos para receber seu ensino superior na Universidade de Washington em Seattle, e foi nessa época que ele começou a ensinar artes marciais. Seus filmes produzidos em Hong Kong e Hollywood elevaram o tradicional filme de artes marciais a um novo nível de popularidade e aclamação, tendo despertado um grande interesse na nação chinesa, que se mantém até os dias atuais. A direção e o tom de seus filmes influenciaram e mudaram radicalmente os filmes de artes marciais e as artes marciais em geral em todo o mundo. Lee também era um ator talentoso e coreógrafo de lutas. Ele ganhou popularidade em Hong Kong com filmes como Dragão Chinês e Fúria do Dragão. Seu sucesso no cinema o tornou uma figura internacionalmente reconhecida e abriu portas para outros artistas marciais asiáticos em Hollywood. Apesar de sua ascensão meteórica, Bruce Lee enfrentou desafios. Ele quebrou barreiras raciais, mas também enfrentou resistência de alguns setores conservadores. Além disso, sua morte prematura em 20 de julho de 1973, aos 32 anos, deixou o mundo perplexo. A causa oficial foi edema cerebral, mas circunstâncias misteriosas geraram teorias de conspiração. Claro que um dos maiores artistas marciais do mundo não poderia ficar de fora dos jogos. Foram muitos deles que fizeram uma homenagem a esse ícone global das artes marciais, como Fei Long, da série Street Fighter. Marshall Law e Forrest Law, da série Tekken e Lee Sing, de League of Legends.
O fato é que o legado de Bruce Lee persiste, tanto em suas contribuições para as artes marciais quanto em sua influência na cultura popular. Sua filosofia continua a inspirar milhões, enquanto seus filmes permanecem clássicos atemporais. Bruce Lee transcendeu fronteiras, provando que sua vida foi tão impactante quanto suas lendárias habilidades nas artes marciais. Muito obrigado para as pessoas que assistem esse canal. Eu peço desculpas em atrasar vídeos, infelizmente esse canal é pequeno e dá bastante trabalho em fazer pesquisas e editar os vídeos. Eu fico por aqui. Até a próxima!